Fala galera, belezinha? Depois de falar sobre o gigante clássico dos clássicos entre Náutico e Sport, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com um novo quadro aqui do canal, agora para falar sobre um dos temas mais polêmicos da semana: a exclusão da Rússia nos Jogos de Inverno de 2018. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal, que a gente está quase chegando naquela meta estipulada até o fim do ano, que é de 3.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, que tem novidade todo dia. Mano, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Pra quem não sabe, na semana passada, na última terça-feira, dia 5 de dezembro, o Comitê Olímpico da Rússia foi banido pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, de participar dos Jogos de Inverno de 2018, que serão disputados em Pyeongchang, na Coreia do Sul. E a decisão, sem precedentes na história do esporte, está diretamente relacionada aos casos de uso de substâncias proibidas, o famoso doping, por atletas do país que tinham apoio do governo. E aí, você é contra ou a favor de banir a Rússia? Você estava sabendo de tudo isso? Sim? Não? Então confere aí. A menos de um ano da Copa do Mundo, o esporte do país sede está em xeque. E tudo isso por conta de um caso que veio à tona ainda em 2014, quando a corredora Yulia Russanova revelou que autoridades do atletismo russo forneciam substâncias proibidas e alteravam alguns exames, tudo isso em troca de 5% dos prêmios que os atletas conquistassem. Começava então uma gigantesca investigação pela Agência Internacional Antidoping, a WADA na sigla em inglês, em que a Rússia foi acusada de montar um esquema estatal ainda maior, tudo isso para burlar alguns exames tanto nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Londres em 2012, quanto na Olimpíada de Inverno de Sochi, disputada na própria Rússia em 2014. No ano seguinte, Yulia e seu marido entraram em contato com o repórter alemão Raju Seppelt para revelar o sistema russo de dopagem. Foi quando ele conseguiu convencer alguns atletas e técnicos do país a se pronunciarem e produziu o documentário Top Secret Doping, publicado na TV alemã ARD em dezembro daquele ano. Nisso foi descoberto que o doping na Rússia era institucionalizado, ou seja, partia de dirigentes e técnicos, onde o atleta quase não tinha voz para falar se ele queria ou não usar essas substâncias, mesmo elas sendo proibidas na Rússia, sendo que alguns atletas da Russada é quem forneciam as drogas aos atletas. Enquanto isso, a Federação Russa de Atletismo garantia que os exames antidoping não desmascarassem o sistema. E eles faziam isso pagando propina ao laboratório de Moscou, chefiado por Grigory Rodchenkov. Lembrando que as propinas também eram pagas à Federação Internacional de Atletismo, essa presidida pelo senegalês Lamine Diack. Isso tudo para que os atletas russos não fossem flagrados em competições internacionais. Depois disso, as primeiras providências começaram a ser tomadas. Em 2016, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sancionou uma lei que endurece as penas por corrupção no esporte, incluindo o pagamento de propinas para alterar resultados em competições. Tudo isso em meio a vários escândalos de doping que colocaram em xeque a transparência do esporte no país. Mas nada que surtisse efeito em relação à exclusão da Rússia de todas as competições internacionais de atletismo, incluindo, é claro, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro da temporada passada, além também da suspensão do laboratório de Moscou, quando Rodchenkov acabou pedindo demissão e Lamine Diack, que chegou até a ser preso para prestar depoimento, renunciou ao cargo no fim daquele ano. Sendo assim, nem mesmo os pedidos de alguns atletas relevantes da Rússia, como a bicampeã olímpica do salto com vara Yelena Zimbayeva, além de diversas apelações do país ao Tribunal Arbitral do Esporte, surtiram efeito. Com isso, o país, que conquistou incríveis 16 medalhas no atletismo de Londres em 2012, acabou ficando de fora da Olimpíada seguinte. E além de Zimbayeva, ficaram de fora das Olimpíadas nomes como Sergei Chubenkov, dos 110 metros com barreiras, sendo o atual bicampeão mundial e bicampeão europeu, além de duas atletas do salto em altura, como Ana Ticherova, ouro nos Jogos de Londres e bronze em Pequim, além de Maria Kutina, que conquistou o título mundial no ano passado. Lembrando que tudo que eu falei até agora valeu apenas para os atletas de atletismo e levantamento de peso, o que representou cerca de 30% dos quase 390 atletas convocados primeiramente. Sendo que os atletas dessas modalidades banidas poderiam até participar dos jogos, só que sob uma bandeira neutra, a bandeira olímpica, desde que cumprissem, é claro, algumas exigências, como fazer teste antidoping fora do país.
Só que o pior ainda estava por vir. Há 66 dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que está marcada para o dia 9 de fevereiro, o Comitê Olímpico Internacional afirmou que a Rússia, uma das maiores potências do esporte, não vai poder disputar a competição. Essa decisão, no entanto, não atinge os atletas comprovadamente fora do escândalo de doping, que vão passar por uma banca escolhida pelo COI e vão poder disputar os jogos, assim como na Rio 2016, com a bandeira olímpica como atletas neutros. E essa foi uma decisão histórica, já que o COI sempre se mostrou bastante relutante em excluir algum país de alguma competição, desde que a nação, é claro, não tenha problemas graves políticos ou com o Comitê Nacional, como por exemplo entre os anos de 64 e 88, quando a África do Sul foi impedida de disputar os jogos por conta do apartheid. Com isso, a decisão tomada pelo comitê impede que qualquer membro do Ministério do Esporte russo consiga se credenciar para os Jogos de Pyeongchang na Coreia do Sul. Com isso, o ministro Vitaly Mutko e outro político ligado ao ministério, Yuri Nagorny, foram excluídos do movimento olímpico e não poderão participar das Olimpíadas em nenhuma futura edição. Lembrando também que Dmitry Shevchenko, o russo que faz parte da organização dos Jogos de Inverno de 2022 em Pequim, foi retirado do seu cargo atual. Por fim, o COI também suspendeu o presidente do Comitê Olímpico da Rússia, Alexander Zhukov, de sua posição como membro honorário da entidade, e ainda deixou claro ao país que eles vão ter que arcar com todos os custos dessa investigação, além de contribuir com 15 milhões de dólares para o Fundo Independente de Testes Antidoping. Essa suspensão pode ser parcialmente retirada somente na cerimônia de encerramento dos jogos, isso se os russos cumprirem com todas as exigências. Só que apesar dos atletas poderem competir sob a bandeira neutra, a tendência é que o governo estimule todo mundo a boicotar os jogos. Por isso eu te pergunto, você é contrário ou favorável a essa exclusão da Rússia? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E antes de encerrar, vale aqui o registro para um futuro debate. Afinal, alguns observadores opinam que apesar do golpe a nível esportivo, essa ausência russa em Pyeongchang alimentaria no Kremlin uma certa retórica anti-ocidental. Lembra dos tempos de Guerra Fria? Rússia contra tudo, contra todos? Então... Até porque, caminhando nessa mesma direção, Mutko e Putin deram declarações parecidas, onde enquanto o primeiro disse que estão querendo colocar o país num certo eixo do mal, fazendo a Rússia ser o vilão da história, o presidente do país disse que as acusações de doping foram orquestradas pelos Estados Unidos. Tudo isso para prejudicar o bom desenvolvimento das eleições que vão acontecer em março de 2018 na Rússia. Especula-se também que essa exclusão dos atletas pode beneficiar na popularidade de Vladimir Putin, que já ocorreu após as punições contra a Rússia pela anexação da Crimeia em março de 2014. Além disso, várias emissoras russas estão ameaçando não transmitir os jogos de Pyeongchang caso essa exclusão seja mantida. Sem contar também que os russos estão bem mais focados na Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 14 de junho e 15 de julho do próximo ano, para tentar recuperar a credibilidade esportiva do país. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho diferente aí pra tentar estimular o diálogo com vocês aqui nos comentários. Se vocês são a favor, são contra esse esquema de doping e tudo mais, a política também, que tá atrelada ao esporte, querendo ou não. E como é de praxe aqui no final, eu vou deixar a playlist dos outros esportes aí também, pra você assistir o vídeo que você esqueceu ou não deu tempo de ver, ou pra rever alguns também se você tiver com um tempinho livre, ainda mais nesse final de ano e tal. E se você tiver mais alguma sugestão de tema, é só deixar aqui nos comentários que eu leio todos. E é isso aí, semana cheia de vídeos, tem quarta, quinta, domingo, não esquece, anota na agenda e é nóis!